Alex, vou até aproveitar, né, um pouco desse gancho que a gente estava conversando anteriormente ali com o Arilton e tentar entender também um pouco da tua leitura em relação ao reflexo disso para o mercado. Se por um lado pode ser que a gente tenha ali um grande benefício, principalmente para as empresas de commodities, sendo aí o Brasil um grande celeiro e podendo ser uma alternativa nessa realocação das cadeias globais, por um outro lado a gente também é muito vulnerável para uma recessão econômica, com reflexo disso de juros ainda elevados nos Estados Unidos, dólar mais alto, fuga de capital também de investidores externos. Como que você vê, né, ali todo o reflexo disso para o nosso mercado ou para a nossa bolsa? Ótimo, Paulo. Olhando aqui para o mercado local, eu acredito que a principal leitura que todo mundo está querendo enxergar, no primeiro movimento, que é uma recessão, que o mercado está começando a precificar isso cada vez mais, é uma questão de uma aceleração de 5 cortes de juros, né? Então a gente já partiu de 2 cortes, 3 cortes, 5 cortes no curto prazo, que desacelera a economia. Mesmo que o impacto seja inflacionário lá à frente, o que o mercado prevê, né, é essa queda, né, da taxa de juros promovida não só pela recessão, pela questão da queda das commodities e tudo mais. O discurso do Trump foi engraçado, porque o Trump, desde a sua campanha, falou: eu vou abaixar o preço da gasolina. Mas ninguém sabia que ele ia abaixar o preço da gasolina, né, do petróleo desta forma. E também dos centenas de bilhões de dólares de juros da dívida que ele paga. Já que os Fed Funds caindo, ele vai pagar menos juros sobre a dívida. Isso vai trazer uma certa eficiência financeira, algo que a gente tem visto aqui nas empresas também. Eu acho que a forma que está sendo feito, né, inclusive, eu até estava lendo de manhã algumas análises também, muita gente falando que o Trump não colocou um bode na sala, né, colocou um elefante, né, porque justamente essa briga com a China, todo mundo colocando essa compra, né, da briga do Xi Jinping, porque realmente é uma briga não só de economia, mas de ego, uma briga externa, porque se o Xi Jinping realmente ele não se mostrar, né, amistoso, vai trazer realmente uma briga comercial que já é prevista, que já está acontecendo, que vai ser escalada assim, porque senão Xi Jinping vai sair como derrotado da história, né? E o Trump ele vai falar assim: ó, tá vendo o que eu fiz? Funcionou. E agora todos os países do mundo vão estar dentro do que eu falar, dentro das minhas ordens, dentro do meu pretexto, e todo mundo que era crítico ao Trump vai querer começar a concordá-lo. Então acaba entrando esse ego no meio do caminho, né? Não, eu estou certo, né? Eu fiz essa medida que o mundo aceitou. E o Xi Jinping não vai deixar isso barato, né? Ele não vai realmente fazer esse ponto. Aí um movimento positivo qual que é o desenho do quebra-cabeça que diversos analistas geopolíticos que eu tenho acompanhado, que tem uma questão em relação também a Taiwan, que é um ponto estratégico hoje, né? Isso a gente já tem visto que algumas empresas que estão sendo produzidas em Taiwan estão começando a querer produzir nos Estados Unidos. A gente sabe que são movimentos de anos, né? Para construir as fábricas, né? Para realmente começar a produzir de fato. São movimentos aí que a gente fala aqui no mínimo de 3, 5 anos para se concretizar. E até o momento, Taiwan claramente continua como um polo extremamente estratégico. Caso os Estados Unidos consiga articular um movimento de acordo comercial com a Índia, né, com o Modi, isso vai trazer uma certa histeria por parte da China, né, e a China, como parte da estratégia de Trump de isolar a China do resto do mundo, ele pode atrelar uma ocupação de Taiwan como justificativa, né? Então dizendo: olha, você me isolou aqui, eu vou ter que expandir meu território e vou para Taiwan justamente por essa retaliação gigante por cima da China, não só por esse possível 104%, mas também por países estratégicos na Ásia que o Trump está vendo, né? Então ele está conversando com esses 50 países na mesa, alguns deles são países que são estratégicos, no caso ali a própria Adidas, a própria Apple, que também produz ali Vietnã, está falando de outras regiões além de China e Índia, que também são regiões extremamente estratégicas quando a gente fala de manufatureira. E aí o Trump está prevendo isso, né? Então, ou seja, eu estou começando a trazer não só cadeias de suprimento para dentro dos Estados Unidos, mas também para países parceiros dos Estados Unidos. E aí o Brasil fica de fora dessa, porque a ideologia brasileira do governo Lula a gente já viu várias vezes, inclusive até a própria Janja, né, xingando o governo, falando até mal do Musk, e a gente sabe que não tem acordo nisso aí. A gente tem que torcer para o Brasil. Quando você fala de Brasil, Paulo, eu estou torcendo para o Brasil ficar quieto. Porque o Brasil, quando eu falo Brasil, o governo brasileiro, qualquer coisa que ele aumentar o tom, está muito barato para a gente. A gente saiu barato, né? Saiu barato esses 10%. Claro que o efeito no final não são 10%, mas essa taxação do Trump aí em cima de 10%, eu vejo que tá bom, tá justo. Não precisa, o Brasil não precisa recorrer ao OMC, como a China está querendo fazer. Inclusive, a gente tem visto movimentos aí do governo chinês, e o Brasil ele precisava ficar quieto, essa é a minha opinião. E esses efeitos da balança econômica, né, do balanço comercial, os efeitos das empresas, né, a gente tem comentado do agro,
Mas a gente tem que lembrar que também que o agro também passa por desafios, né? Então, a gente observar, inclusive, milho também tem uma discussão agora que eu estava lendo hoje de manhã, a questão de soja. Então, assim, além dessa questão de exportação, tem a questão climática e a questão local. Então, essa conjuntura de fatores ainda não está muito clara se o Brasil realmente vai sair o vencedor de fato. Tá? Então, e também lembrando, nós estamos aqui no nosso quintal. Né? Fica muito óbvio a gente enxergar que o Brasil vai sair como vencedor. Mas você vai no resto do mundo, conversar com o Corano aqui, o Corano sabe. Né? Está lá em Nova York, quase ninguém fala de Brasil. O Brasil tem uma perspectiva muito pequena para investimentos. Então, a gente também tem que se colocar no nosso lugar, e tem países com grau de investimento maior, países que têm aí políticas públicas e um controle fiscal melhor, mas, claro, qualquer movimento positivo será muito benéfico para nós, Paulo.